Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria abraçar a comunidade de Campos e a comunidade de todo o Brasil e do mundo afora que estejam sintonizados com a Escola Jesus Cristo, né? A Escola Jesus Cristo que temos tanto carinho, tanto apreço, né? Nós aprendemos a amar a Escola Jesus Cristo através do grande amigo Newton Boechat. Foi o Newton Boechat a primeira pessoa a me levar a Campos, né? O Newton tinha um carinho todo especial pelo Clóvis Tavares, esse grande baluarte do espiritismo, né? Tão amigo de Chico Xavier, tão amigo de Allan Kardec, tão amigo de Pietro Baldi, tão amigo de Jean-Baptiste Rustem, estudioso como ele era, né? E eu fui convidado pela Escola Jesus Cristo para papearmos sobre Kardec e Rustem. Temos muito então para conversar, né? São duas obras principais do nosso movimento espírita, podemos dizer duas grandes colunas do movimento espírita, né? E é aquilo que o Dr. Bezerra falava, né? São as duas asas que precisa o pássaro humano para desferir o seu voo rumo a céus mais altos, rumo a horizontes mais longínquos, né? Saber abraçar essas duas grandes correntes, Kardec e Rustem, é realmente uma bênção. Mas então, como dizia o nosso querido Newton Boechat, sem mais delonga, vamos papear um pouquinho. Primeiro, dizer que Kardec nasceu no dia 3 de outubro de 1804. E o nosso Jean-Baptiste Rustem, né, nasceu no dia 15 de outubro de 1805. E aí, nesse caso, que algo interessante aconteceu. Todos dois são do signo de Libra. E vocês poderiam dizer assim, mas o Espiritismo falando de horóscopo, sim, é como nos fala o nosso querido Emmanuel no livro Consolador. As assertivas astrológicas, né, têm realmente a sua influência, não só na biologia, mas também no nascimento dos seres que reencarnam. Então, só aí de princípio há uma unidade astrológica, podemos dizer assim, entre Kardec e Rustem. Há uma afinidade, e logo num signo tão significativo que é o da balança, né? Mostrando que os dois estão realmente numa balança em perfeito equilíbrio, como também é a vontade do alto. Um outro ponto que precisa ser ressaltado é que quando vem um mensageiro na Terra, como no caso o Allan Kardec, e repare que Allan Kardec ele veio ser a ponte para que o Espírito da Verdade se materializasse entre nós, quando vem uma alma assim extraordinária, precisa de uma encarnação toda especial, de uma preparação de todo um ambiente para a sua chegada. E o plano espiritual aproveita para mandar uma pleia de colaboradores. Podemos ver o desenvolvimento das artes, da ciência, da filosofia, né, na época do nosso Allan Kardec. E, evidentemente, como diz o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mais próximo dele, mais próximo do núcleo daquilo que ele veio nos trazer, que é o Espiritismo, a terceira revelação prometida, né, uma pleia de colaboradores vieram mais próximos, né, que é o caso de Rustem, que veio fazer o trabalho da fé, Leon Denis, que veio fazer o trabalho da filosofia, Gabriel Delany na área da ciência e Camilo Flammarion na área do mundo dos mundos que se descortinam, né, na área da astronomia. É interessante, então, que todos eles foram muito importantes nesse cenário de divulgação da mensagem espírita. E por que Kardec precisava desses colaboradores?
porque o seu tempo era muito tomado, né? Como é o de todo grande missionário que vem às praias planetárias. Não é fácil, em termos de tempo, o trabalho de um grande missionário. E Allan Kardec, ele de tal forma se dedicou ao espiritismo, de tal forma ele colocou a sua vida a serviço do espiritismo, que ele foi morar na Passagem Saint-Anne, número 59, aonde ficava a Sociedade Espírita de Paris. Então, o seu tempo era exclusivamente dedicado à doutrina espírita, né? E aí a gente vê a grandeza da Amélie Boudet, da sua esposa, né, em permitir que a sua casa se transformasse também num grande apêndice, podemos dizer assim, da divulgação doutrinária, né, da sede da divulgação dos princípios doutrinários. Ele recebia visitas do mundo inteiro, o nosso Allan Kardec, e precisava ter foco nesse trabalho. Para os habitantes da localidade, para os sócios da Sociedade Espírita de Paris, ele atendia 2 vezes por semana nas reuniões normais da sociedade. Mas os visitantes que vinham de toda a localidade do mundo, né, esses visitantes não podiam esperar. E Allan Kardec estava sempre com as portas abertas. Inclusive, preparou um escritório especial, uma sala especial, com dinheiro que foi doado a ele, para ele poder receber essas visitas, pessoas importantes que vinham do mundo inteiro, inclusive nobres, príncipes, políticos, etc., né? E o seu tempo, então, era tomado. Imagina as cartas, né? As cartas que precisavam ser escritas. Eram centenas e centenas de cartas que vinham diariamente, semanalmente. Precisava essas cartas serem copiadas, serem respondidas, né? Então ele precisou, inclusive, de um secretário particular, né? Alguém que o coadjuvava. Antes era o seu Alice Dambel, depois veio o senhor Sabot, depois o Deliens, né? Foram secretários que o Allan Kardec precisou para que o seu tempo pudesse ser otimizado. Imagina se ele ainda precisasse fazer uma amplitude do seu trabalho em termo doutrinário em todas as frentes. Seria inviável. Então, no caso dos estudos do Evangelho, o plano espiritual enviou Roustem. No caso da filosofia, veio Leon Denis. No caso da ciência, a grande colaboração de Gabriel Delany. E no caso do mundo, da pluralidade dos mundos habitados, veio Camilo Flammarion. Como disse, todos realizaram a sua obra e de forma magnífica, né? Agora, veja que na época do Kardec veio Roustem. Por que o primeiro entre a filosofia, a ciência e a pluralidade dos mundos habitados? O primeiro que veio a se manifestar, na época ainda de Kardec, foi Roustem. Por quê? Por causa da urgência de se falar do tema principal da doutrina, que é o Consolador Prometido, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é nada mais, nada menos do que a volta do Espiritismo verdadeiramente cristão. Como esse é o tema mais importante, porque é aquele que apela para a transformação moral das pessoas, né? Roustem, com mais urgência e com a sabedoria do plano espiritual, veio na frente. Por quê? Porque Jesus já havia dito algo muito importante. O que ele disse? Eu vos enviarei um consolador, que falará de mim mesmo, e vos explicará todas as coisas que eu vos disse, todas as coisas, né? E porque ainda não podeis compreender agora. Então o Consolador viria explicar tudo aquilo que Jesus disse. E o que Jesus disse? Se nós olharmos Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelistas, nós vamos encontrar 3.780 versículos em média. Vamos botar assim, reduzindo, 3.800 versículos, né? Ora, era realmente um trabalho de fôlego, explicar tudo à luz da doutrina espírita.
O que acontece então? Que inicialmente Kardec chega com o Livro dos Espíritos. E com o Livro dos Espíritos ele apresenta as bases da filosofia espiritualista. Quais são essas bases? Deus como a suprema inteligência, a causa primária de todas as coisas. Ele apresenta a lei do amor, do amar a Deus sobre todas as coisas e de amar o próximo a si mesmo, né? Que é o estatuto cósmico, o amor. A imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, o progresso ou a evolução dos espíritos. Depois, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Em síntese, podemos dizer que aí está, podemos dizer, as bases do Livro dos Espíritos. Ora, mas com relação à imortalidade da alma e à comunicação dos espíritos, que é a parte experimental, precisava ser desenvolvida num livro à parte, já que há muitas frentes na área, ou nos tipos, ou nos diversos dons, carismas, ou as diversas mediunidades, né? E todas colaboraram muito na formação da doutrina espírita, né? Então, Allan Kardec precisava de um texto especial, que era o Livro dos Médiuns. Esses dois livros formam a base da revelação espírita. O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Agora, era necessário, com a base, tendo esta base, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, podemos dizer assim, o alicerce da doutrina espírita, era necessário resgatar Jesus. Trazer o que as pessoas precisavam, consolo, conforto, aquecer o coração. E Allan Kardec foi muito feliz quando começa a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo em 1863. Concluiu em 1864 parte, viu que precisava de uma revisão maior e definitivamente apresentou essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1866. Mas o que ele aborda pela urgência do tempo? Ele primeiro vai mostrar assim, é realmente possível com os postulados espíritas, aquilo que está no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, se compreender o Evangelho de Jesus em espírito e verdade? Será que é possível? E ele prova isso no Evangelho segundo o Espiritismo. É mais uma obra, então, que veio para mostrar a parte prática, na vivência individual de cada um, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que ele faz imediatamente? Ele pega cerca de 800 versículos do Evangelho e analisa, que ele diz que é a parte que tem menos dificuldade, que é a parte mais conhecida como aquela que não há muita polêmica, porque é a parte da moral. Então, o que ele faz? Ele analisa esses 800 versículos de Jesus, baseado no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. E publica o seu livro, que mesmo assim já teve discórdia, porque logo quando esse livro foi publicado, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Vaticano no índex veio em condenar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então aquilo que era para dar menos polêmica, teve polêmica. Só que externa, mas que abalou bastante, que foi com a Igreja Católica. Mas era necessário analisar os outros 3.000 versículos. Como eu disse, Kardec analisou 800. Os outros 3.000 versículos, pasmem, era uma obra de fôlego, demandaria muito esforço. E o plano espiritual mandou um médium mecânico, a senhora Emília Collion. Emília Collion era uma educadora, né? Mãe de 3 filhos, inclusive filhos dedicados, uma delas, uma moça, a Jeane Collion, dedicada à mediunidade, dedicada à produção mediúnica. E a nossa Emília Collion era uma médium mecânica que recebe, então, os 4 evangelhos de Rustem. Ela começa em 1861 e vai ficar psicografando até 1800,
para se psicografar os 3.800 versículos do Evangelho, foi necessário o ano de 1861, 62, 63, 64, 65. 5 anos de trabalho mediúnico. E aí Rustem ficou com este material, encarregado deste material, que deu a publicidade então em 1866. Em 1866, em abril, no mesmo mês que sai o Livro dos Espíritos. Interessante isso, né? Porque a balança, até eles são do mesmo signo, né? E a sua obra também, os 2 primeiros volumes de Rustem, dos 3 em francês, saiu no dia, os 2 primeiros volumes saíram no dia 5 de abril de 1866. Então, aí nós temos a obra de Rustem analisando toda a mensagem de Jesus, aquilo que o Senhor prometeu: eu vos enviarei o Consolador, que falará de mim mesmo e explicará tudo o que eu vos disse em espírito e verdade. Agora nós temos uma obra de fôlego, e que Allan Kardec recebeu de presente. Os 2 primeiros volumes publicados em abril e o 3º e último volume publicado no dia 5 de maio. Em junho, já imediatamente, daí a urgência do codificador, coloca uma nota na Revue Spirit, na Revista Espírita, de junho de 1866, saudando o lançamento dos 4 evangelhos, dizendo que é uma obra que deveria ser estudada pelos espíritas sérios, que é uma obra que está baseada nos princípios e nada tem de contra o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o que acontece? Agora, com esta obra, ele diz assim: há apenas uma novidade, algo que precisamos estudar e esperamos o comentário dos bons espíritos, que é a parte do corpo fluídico com relação a Nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo fluídico que explicaria todos os fenômenos da vida de Jesus. O nascimento excepcional seria o primeiro, né, da revelação que o anjo deu a Maria, e a ressurreição. Repare que ninguém entra nas praias planetárias através do nascimento virginal, e ninguém sai pela ressurreição. Aqui é sempre um nascimento biológico e há sempre uma morte biológica. No caso de Jesus, ele rompe as 2 fronteiras, tanto a do nascer quanto a do morrer, né? Ele vem numa biologia diferente. E Allan Kardec então diz que esse tema precisava ser mais explorado e que ele queria ouvir mais o comentário dos bons espíritos, mas que a obra de Rustem deveria ser consultada pelos espíritas sérios. E aí o Consolador então chegou na sua plenitude. Repare como Rustem fala na página 102 do primeiro tomo da sua obra, que a obra, os 4 evangelhos de Rustem, deveria ser estudada sim, mas que ela fosse estudada primeiro na seguinte versão, do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médios. Esses 2 são os pilares, e quem não conhece o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios não deveria entrar no mundo mais amplo da obra, os 4 evangelhos de Rustem, porque ficaria sem alicerce, ficaria sem base. Bacana, né? Então, a proposta é irmos no fundamento, que é Allan Kardec, e depois passarmos ao estudo completo da revelação vinda através da médium Emílio Collion. E vocês poderiam dizer: mas será que a médium Emílio Collion era alguém preparada para receber obra assim tamanha? Repare. Vamos primeiro falar um pouquinho de Rustem. Como que ele entrou para o Espiritismo? Em 1860, ele pegou uma enfermidade. Ele era bastonário da Ordem dos Advogados, ex-bastonário, ex-presidente da Ordem dos Advogados de Bordeaux. Ficou doente e aproveitou para ficar em casa na rua Santo Simeão, número 17, para refletir mais sobre a vida
E nessa época fervia para todos os lados a ideia do espiritismo. Inclusive, em Bordeaux já haviam pessoas chamadas ou consideradas ou ditas espíritas. Mas ele pensou maior, né? Se temos que aprender algo assim, que inclusive desconfiamos se realmente as mesas giram e se os espíritos se comunicam através das mesas, né? E se o fenômeno é assim, de forma tão inusitada, seria interessante se nós consultássemos Allan Kardec. E o que ele fez? Ele escreve então para Allan Kardec. E quando ele escreve para Allan Kardec em 1860, Allan Kardec manda ele frequentar a casa ou o grupo espírita do senhor Sabor, que ficava na rua Barenes, número 13, em Bordeaux. Kardec disse que esse senhor Sabor foi o primeiro a se dizer publicamente espírita lá nessa cidade. E o senhor Sabor era contador, chefe de contabilidade da empresa ferroviária lá de Bordeaux. E o Rustem foi frequentar a casa dele por solicitação de Allan Kardec. É assim que ele se apresenta lá. E imediatamente ele passa a se constituir o evocador do grupo. E todas aquelas comunicações que vinham ali, principalmente através da médium senhora Casemaju, que era sogra do senhor Sabor, né? As comunicações que eram dadas ali nesse grupo, o senhor Sabor mandava para Allan Kardec, como está na Revista Espírita, para Allan Kardec examinar a qualidade do trabalho que eles faziam. Inclusive, então, o trabalho de Rustem como evocador foi examinado por Allan Kardec. Ora, nessa primeira carta de Kardec para Rustem, de Rustem, para Kardec, ele diz algo muito interessante, que ele ainda não havia passado por experimentação, que ele havia estudado, mas ainda não havia experimentado. Por isso que Kardec pede para ele ir para o grupo do senhor Sabor, para ele experimentar, para ele ter a parte prática da doutrina espírita. Interessante. E aí o trabalho dele como experimentador é enviado pelo senhor Sabor e Allan Kardec examina. Interessante também que vai começar a surgir uma grande amizade do senhor Sabor, de Rustem, da médium Casemaju, com Allan Kardec. A produção da senhora Casemaju e de outros médios da sociedade de Bordeaux, inclusive comunicações que o Rustem foi evocador, são publicadas na Revista Espírita. E mais, Allan Kardec vai se utilizar da mediunidade da senhora Casemaju e muito das suas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, só para contar um caso, um exemplo. Aquela mensagem da lei do amor, do Espírito Fenelon, e o ódio do Espírito Fenelon, que no fundo era uma mensagem só e Kardec dividiu em duas, da senhora Casemaju, lá do grupo do Sabor, lá do grupo onde o Rustem frequentava. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E muitas outras comunicações. Só para se ter uma ideia, o Evangelho segundo o Espiritismo publica 27 mensagens vindas da cidade de Bordeaux. Ora, e é interessante, então, que essa amizade desse grupo do Sabor com Allan Kardec vai provocar uma visita do codificador. E o codificador vai à cidade de Bordeaux. Reuniu-se 300 espíritas, o que por uma segunda-feira, convenhamos, era muita coisa. Foi realizado um banquete, era o dia 14 de abril e 15 de abril, são 2 dias de reunião, de 1861. E Kardec ali teve a oportunidade de apertar as mãos de Rustem. Houve um discurso do Dr. Bochet-Vitraille, amigo particular de Rustem, médico, que escreveu inclusive 2 livros com Rustem, um deles sobre as pragas nas videiras, e a gente sabe o quanto é importante a uva para
o desenvolvimento econômico de Bordeaux e de sua região, eles escreveram um livro junto. E é interessante que nesse encontro o senhor Bochet Vitraille diz para Allan Kardec, no seu discurso, que ali o Rustem, o Rustem daquele grupo que estava recebendo Kardec, foi quem o introduziu na doutrina espírita. No caso, isso é muito significativo. Então eles apertaram a mão, porque na carta em que Rustem escreve em 1860 para Allan Kardec, ele disse que se não fosse o problema de saúde dele, ele queria estar lá em Paris para cumprimentar o codificador. Paris que ele conhecia bem, porque no ano de 1829 ele fez estágio em Paris. Estágio na área do direito da advocacia. Rustem era especialista em direito comercial. Então ele fez essa sua especialização em Paris, onde ele ouviu os príncipes das palavras, os principais advogados, e onde ele aprendeu a redigir a lei. Então, ele queria ir lá apertar a mão do codificador, mas o codificador foi até o Rustem, foi até o grupo onde ele frequentava e cumprimentou o nosso Jean-Baptiste Rustem. E aí, naquela época, naquele mês de outubro, estava fazendo um sucesso muito grande de um quadro pintado mediunicamente, um quadro maravilhoso, que mostrava o cenário planetário, a pluralidade dos mundos habitados, né? Desenhando os planetas, um quadro imenso de mais de 4 metros, e que Allan Kardec foi visitar. Essa pintura estava num ateliê, e Kardec foi lá, nesse ateliê. E de quem era esse ateliê? De um pintor profissional chamado Charles Collion. Charles Collion, casado com a médium Emília Collion. E quem pintava esse quadro mediúnico? A Jeanine Collion, a filha do casal, que tinha 18 para 19 anos. Kardec vai na casa da Emília Collion, vê esse quadro, se encanta, elogia o quadro mediúnico e fica mais encantado ainda que essa mocinha também tinha qualidades mediúnicas no campo da música e escreveu um tratado sobre o livro dos Espíritos, mediunicamente. Olha que família, né? Que estrutura familiar. Então Kardec conhece pessoalmente a Emília Collion, que é interessante que estava com a sua mamãe dodói, muito dodói. E aí, no caso, a Emília Collion, a partir dessa visita, vai fazer parte de ser, como membro, vai ser membro da Sociedade Espírita de Paris. E em 1864, quando a sua mãezinha desencarna, a mãezinha que Kardec conheceu, quando ela desencarna, essa mãezinha vai dar comunicação no dia 2 de novembro, o dia dos chamados mortos, na Sociedade Espírita de Paris, na frente de Allan Kardec. E vai dizer que ela era a mãe de uma dos membros dessa sociedade, da Sociedade do Kardec. A amizade se fez de tal forma que Allan Kardec vai se utilizar muito da mediunidade de Emília Collion na Revista Espírita, no Céu e Inferno e no Evangelho segundo o Espiritismo. Para se ter uma ideia, no Evangelho segundo o Espiritismo, as mensagens de José ou José, Espírito Protetor, recebidas pela Emília Collion. Por quê? O José era o mentor da Emília Collion. Interessante. A mensagem de Bernardinho, a mensagem de Simeão, né? E outros espíritos, né? O bispo Dufray, todos esses, mediunidade da Emília Collion, no Evangelho segundo o Espiritismo. A Emília Collion é médium da codificação espírita de Allan Kardec. Tanto na Revista Espírita, volto a dizer, como no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Céu e Inferno. E aí, nesse caso, uns meses depois que o Rustem vai passar uns dias lá na sua fazenda, no Tribis, fazenda em que ele produzia trigo, vinho branco e vinho tinto,
Ele, depois de passar uns dias, ele lá vai refletir, depois desse encontro com Allan Kardec, sobre a importância da doutrina espírita, sobre o papel a desempenhar do Consolador Prometido. Ele ainda não conhecia pessoalmente a médium Emílio Collion, ele ainda não tinha visitado o quadro mediúnico que a sua filha pintou. E ele então vai refletir da importância da doutrina, e refletindo ele diz assim: sou tão rico, a vida me favoreceu com tantos recursos, por que não favorecer o espiritismo com esses recursos? Aí fez um testamento lindo, no dia 1 e 2 de dezembro de 1861, quando ele volta para Bordeaux. Ele já estava com esse testamento já imaginado, já planejado. Aí ele escreve com a linguagem de advogado, né? Sabendo bem escrever, né? Então ele escreve o testamento deixando a sua fortuna para a bênção de asilos de mudos, surdos, de pobres, para os pobres da igreja de São Pedro, que ficava perto do local em que ele morava, para os pobres da sinagoga judaica, para os pobres da sinagoga protestante, dinheiro para as atividades maçônicas, para os empregados da sua casa, para os empregados da fazenda e para vários doentes, para os desempregados, e principalmente também para os advogados que não tinham condição de trabalhar, os advogados que estavam doentes, os advogados que tinham alguma complicação. E coloca mais no seu testamento que também aquelas pessoas que não sabiam trabalhar deviam de ganhar maquinários, né, instrumentos, e aprender a trabalhar, receber cursos para aprender a trabalhar, para que pudessem viver do seu próprio trabalho, do seu próprio sustento. Mas ele pensa em Allan Kardec também. E a maior quantidade de dinheiro, 30.000 francos, ele deixa para Allan Kardec, para a Sociedade Espírita de Paris, para que pudesse usar no fim que eles achassem melhor, para a propaganda ou para a publicação de livros. A Allan Kardec ou aquele que tivesse substituindo Allan Kardec na direção dos trabalhos espíritas, né? Fazendo isso, ele deixando essa fortuna, só para vocês terem uma ideia desse valor, a casa que Roustem comprou de 4 andares, num bairro nobre de Bordeaux, custou 25.000 francos. O salário de um primeiro-ministro, por exemplo, do homem mais importante ligado à presidência da República, durante um ano, era de 6.000 francos. Entenderam mais ou menos? Vamos dar um outro exemplo. Quando Allan Kardec desencarnou, a sua obra espírita foi avaliada em 20.000 francos. Roustem deixou 30.000. Depois nós vamos falar um pouco. Não, vamos adiantar logo, né? Lá no final, antes dele desencarnar, em novembro de 78, logo depois da desencarnação da sua esposa, Elizabeth Roustem Geny, sua companheira nas obras de caridade, e que ele dizia junto com ela que aquele que dá é quem deve agradecer. Aquele que dá é quem deve agradecer o alto a oportunidade da caridade. O mais beneficiado é aquele que dá, mais do que aquele que recebe. Ele, logo depois que a sua Elizabeth desencarnou, ele reafirma o testamento. Como ele estava mais rico ainda, ele resolveu ajudar mais ainda outros necessitados, outros grupos de necessitados, né? E mais, ele diz então que tudo aquilo que ele falou, ele tinha certeza de que ele o fez com o coração aberto, sinceramente com o coração aberto. E mais então, para que não houvesse erro e que o dinheiro realmente chegasse em benefício da doutrina, ele abriu a janela, colocou a sua poltrona vermelha debaixo da luz da janela, era 10 horas da manhã, chamou 6 testemunhas e um tabelião e registrou tudo, para não haver engano. Porque vocês sabem que naquela época, quando se fazia um testamento e se deixava para o espiritismo, o juiz vinha e dizia que era coisa de maluco. Os familiares diziam, essa pessoa fica doida, como não deixa o dinheiro para a família e deixa o dinheiro para o espiritismo? Foi o que aconteceu com Jean Guérin,
que deixou uma fortuna para o espiritismo, mas depois de muitas lutas na área do direito foi perdido, e a fortuna também da Amélie Boudet para deixar a obra de Allan Kardec mais barata também foi perdida. Depois de 17 anos de luta no campo do direito, né? Nos tribunais da justiça. E Rustem, então, para se precaver, ele deixou tudo tão bem lavrado, tão bem pautado diante daquelas testemunhas que o dinheiro chegou para a sociedade espírita, para a continuação das obras de Allan Kardec. Amém. Como diz Kardec, o grande mecena que terá o seu nome lembrado. É assim, então, que Rustem escreve seu testamento inicial, em 1º e 2 de dezembro de 1861, e manda para Allan Kardec, um carimbo verde de cera derretido, né? Fechando o documento, e chega nas mãos de Allan Kardec. E Allan Kardec, então, nos primeiros meses de 1862, vai à Revista Espírita agradecer. Como Rustem era o homem do Evangelho e Kardec também um homem vivido do Evangelho, o nome não foi citado. Mas pela carta, pelas informações, como eu tenho o testamento de Rustem em mãos, né, e as informações de Rustem em mãos, que se encontra no meu livro Jean Batista Rustem, Apóstolo do Espiritismo, que está à disposição para todos na internet, pode baixar, é gratuito, no site da Casa de Recuperação e Benefício Bezerra de Menezes, aqui de Botafogo, no Rio de Janeiro. Ali vocês têm a documentação completa e as provas os pagamentos, as taxas de que realmente o testamento foi aberto e a doação chegou à Sociedade Espírita de Paris. Bênçãos, né? E Kardec dizia que esse seria o grande mecena que teria o seu nome honrado, louvado por esse trabalho de divulgação doutrinária, que é o que nos fala Emmanuel. A maior caridade que podemos fazer para com a doutrina é a sua própria divulgação. E aí não há o que alguns falam, né? Eu não gosto muito de entrar nessas coisas assim, de polêmica, falar. O melhor mesmo é a gente estudar, né? E vibrar no coração, ter o carinho do Dr. Bezerra, o carinho do Bittencourt Sampaio. Isso que é importante, né? Essas... disse não leva a nada. Mas disseram que o Rustem só fez isso porque era rico. E que o Rustem só divulgou a obra dele e ele mesmo publicou a obra porque ele tinha condições financeiras. Ora, não é isso que aconteceu com Allan Kardec? Quando ele quis escrever a Revista Espírita, não quiseram publicar. Disseram que não era de interesse econômico e ele fez pelo próprio bolso. Então, grande exemplo. Ai de nós, se não fizermos o que nós temos que fazer com o recurso que o alto coloca à nossa disposição. Afinal, são os talentos, né? Podemos enterrar talentos. Aliás, já disse Jesus, se não sabe como fazer, procura um banqueiro, né? Procura os mentores espirituais para saber como aplicar o seu patrimônio. Não só o patrimônio físico, financeiro, mas o patrimônio intelectual, o patrimônio das mãos, o patrimônio do seu sorriso, da sua fala, da sua poesia, da sua música. Sempre temos algo para dar. Ninguém chega às planetárias sem nada para doar. Por isso que a gente veio com as mãos, para doar. Né? Muito bem. Então, agora nós temos então a obra presente ali naquele cenário da época da codificação espírita, né? A obra de Kardec e a obra de Rustem. Os 3.800 versículos de Jesus analisados em Espírito e Verdade. Em que base? No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios. Ora, e a médico Emílio Collion fazendo parte direta da codificação. E ela era uma pessoa tão assim preparada que em 1863 ela escreve uma obra chamada O Corpo e o Espírito, mediúnica, através do espírito Etienne, que era um educador,
E essa obra é enviada a Allan Kardec. Essa obra é publicada e enviada a Allan Kardec. Allan Kardec recomenda a obra, dizendo que as mães espíritas saberão aproveitar muito dessa obra, que foi a primeira obra a falar da educação de crianças. Ora, primeira obra espírita a falar de educação espírita para crianças, da média Emílio Colyon. E Kardec recomenda ela, dizendo que é de um valor extraordinário, numa nota na Revista Espírita. E mais, ele era educador. Sabia o que estava falando. Não estava falando só como espírita. Ele está falando como educador. Que tinha aquele princípio pestalozziano. Qual era o princípio? Do jardineiro, né? Que a criança tem que se desenvolver gradativamente. Né? Como falou Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Esse é o mesmo princípio da obra de Etienne, né? Falando dessa educação, principalmente da educação das meninas, que não tinham um olhar naquela época para a educação das meninas, né? E ali nós vemos isso também com Emílio Colyon. Depois, um ano depois, ela publica um outro livro, que é Conversas Doutrinárias. Esse livro, para quem ela dedica? Está na dedicatória. Todos esses dois livros nós já publicamos aqui em português. E se encontra gratuitamente no site da Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes. Mas esse segundo livro que ela escreve, que ela dedica a Allan Kardec, se chama Conversas Doutrinárias. E essas conversas, né, conversas contemporâneas, que conversas são essas? Conversa em casa. Então ela, como mulher, como mãe, ela mais sensivelmente pegou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e fez uma conversa, um bate-papo no livro, para que o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns ficasse de forma mais simples, mais acessível ao coração das mulheres, pudesse ficar mais quente ao coração das mulheres, e de forma mais, podemos dizer, mais didaticamente possível. E Allan Kardec faz um comentário elogiando e dizendo que ler esta obra é ler uma síntese do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Isso está na Revista Espírita. Mas aí vocês poderiam dizer assim, Jorge, você já falou tanto de Kardec e Rustem, né? Já falou desse abraço dos dois amigos para sempre, né? Eles se encontram no plano espiritual, eles, como está na Revista Espírita, a Revista Espírita de 1882 mostra Allan Kardec no plano espiritual juntamente com Rustem, recebendo um juiz que tinha acabado de desencarnar. E Allan Kardec apresenta Rustem a ele, apresenta outros trabalhadores, como Swedenborg, e outros colaboradores da doutrina espírita. Está na Revista Espírita, numa comunicação dada na festividade do Dia dos Mortos, na presença da Madame Boudet. No outro ano, em 83, no Dia dos Mortos do ano de 1883, a Madame não estava mais aqui entre nós. E ela estava no plano espiritual. Com quem? Com o seu marido, Allan Kardec. E juntamente com quem? Com Rustem e outros trabalhadores. E aí deu-se uma comunicação contando os médios que estavam vendo no plano espiritual. Eram cerca de 16 médios ali naquela festividade. E ali Rustem presente com Kardec, Madame Emílio Colyon. Para o plano espiritual, não há essa barreira. E que coisa interessante. Vamos refletir nisso, que talvez seja o ponto aqui principal desse nosso bate-papo, né? O ser humano cria muita discórdia em tudo. Como diz Pietro Baldi, polêmica é coisa de evoluído. E para tudo a gente tenta arrumar uma briga. Tudo que é construtivo vem a mão humana para tentar dividir, né? No caso do budismo, na primeira reunião dos budistas, eles saíram divididos. Mahayana e Trevananda, dois grandes caminhos. Um se dizia o caminho maior, o outro o caminho tradicional. Com Lutero, a divisão, né? Luteranos, calvinistas. Em Paulo e Tiago, a divisão, né? Daqueles que eram pela circuncisão e daqueles que não eram pela circuncisão. Com o Espiritismo,
também criaram isso. E aonde? Principalmente aonde? No campo do Evangelho. Naquele campo onde que nós precisamos ter mais afeto, mais coração, mais entrosamento, mais espiritualidade, a gente se divide. E muita gente diz assim: Jorge, mas tem que ser assim, porque lá na Gênese, a Gênese é de 1868, Allan Kardec diz que o corpo fluídico seria um vão simulacro. Não é bem assim, né? Se a gente lê de coração, Kardec não disse uma coisa dessa. Repare que coisa interessante. Olha como é que está na Gênese de Allan Kardec. Quando ele resolve explicar o desaparecimento do corpo fluídico de Jesus, o desaparecimento do corpo de Jesus, o Evangelho diz que os Evangelhos falam que o corpo desapareceu, o túmulo está vazio, como até hoje, o túmulo se encontra vazio. Diz Neio Lúcio, sem a presença da cinza, nem da carne humana, né? Mas sem isso também, sem a lápide, aqui jaz, né? Então o túmulo está vazio. Kardec resolve explicar o desaparecimento do corpo de Jesus. E no Gênesis ele bota esse título: o desaparecimento do corpo do Cristo. Esse é o título. E aí, para explicar o desaparecimento, qual é o método que ele utiliza? Do corpo fluídico de Jesus. Só que ele ainda não tinha um estudo pleno sobre o corpo fluídico de Jesus. E ele mesmo conta no prefácio que ali, na introdução da Gênesis, ele conta que ali tem muita coisa sua, pessoal. E ele diz que parece, nada que seja impossível, não é impossível nas bases da doutrina o corpo fluídico com um corpo materializado, uma ectoplasmia longa. Mas ele conhecia as ectoplasmias rápidas de espíritos que só ficaram algumas horas, alguns momentos materializados entre nós. Ele tinha esquecido das citações que ele fez de Tobias, que Tobias ficou numa materialização de 3 anos, do livro de Tobias na Bíblia, que ele cita no Evangelho segundo o Espiritismo e na Revista Espírita. Mas mesmo assim, poderia dizer que 3 anos é curto diante de 33 anos, como foi o caso de Jesus, né? Então fiquemos com o nosso querido Allan Kardec. Mas ele diz que seria diferente dos agêneres, daquilo que ele estuda em termos de tempo de duração. E também como explicar o caso da dor. Seria um vão simulacro? Será que ele estava ali não sentindo dor? Ora, para quem estuda a ectoplasmia, não é assim, né? A ectoplasmia gera inclusive mais dor, o corpo é muito mais sensível, por isso a proibição de tocar no espírito materializado e tocar no médium, né? Quando não há autorização, um preparo devido para isso, porque são dores imensas, que inclusive pode levar à desencarnação do médium. Então o corpo de um materializado, um corpo ectoplásmico, é muito mais sensível, muito mais do que a biologia comum. Isso demandava estudo, mas nós estamos em 68. Só em 69, e Allan Kardec já tinha desencarnado, é que vão começar os estudos de William Crookes, no seu livro Fatos Espíritas, quando ele vai ficar com 3 anos, igual como foi o caso de Tobias na Bíblia. Por 3 anos, o espírito Cat Kings vai ficar numa encarnação fluídica, através da médium Florence Cook, uma mocinha virgem de 15 anos. A vida parece que gosta de fazer algumas peças, algumas brincadeiras, né? A semelhança de Maria, a médium Florence Cook também era virgem. Tinha 15 anos só, mais tarde, depois, é que ela veio a casar, né? Mas ele estudou, e então ali um espírito materializado por 3 anos. Pegou, tocou, viu batimento cardíaco, viu a circulação, viu a pele diferente, viu os sinais diferentes, fotografou, andou, passeou com ela, olha, viu o cabelo, etc, etc. Botou as duas juntas na mesma câmara, levantava a luz, abaixava a luz, levantava a luz. E num laboratório feito por ele, na casa dele. O homem da nobreza de William Crookes, que descobre a matéria radiante, mais que isso, que depois vai ser o prêmio Nobel de Física, né? Com os raios catódicos. Então, estamos diante do Sir, como falam lá os ingleses, pelo título que ele ganhou, Sir William Crookes, né?
Isso só um ano depois, já depois da morte ou da desencarnação de Allan Kardec. Então Allan Kardec, ele não foi absolutamente contra. Ele diz apenas isso, que nada é impossível nas bases da doutrina fluídica, da doutrina espírita, o corpo fluídico de Jesus. Nada, absolutamente nada. Apenas ele fazia esses comentários, esses esclarecimentos que cabia ao tempo estudar. E o tempo ia começar logo um ano depois, com William Crookes. As pesquisas que o Rustem acompanhou, né, que acompanhou e não só na Inglaterra, mas na Alemanha e em outros países, e que depois vai até escrever um opúsculo aprofundando o estudo da sua obra com as descobertas científicas. Parte desse opúsculo era publicado antigamente na obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, a partir da segunda edição, ou segunda tiragem lá na França, e aqui no Brasil até 1920, nas edições de 1909, que foi a primeira, e de 1920, esse texto em parte saía. Depois deixou de sair, para otimizar, a FEB não colocou mais. Nas edições de 54, na de 70, na da década de 90, na década do ano 2000, né? Na década de 2000, não veio mais esse texto. Mas nós temos o texto completo e publicamos. Ele completo, não em parte, mas completo, que se encontra também no site da Casa de Recuperação e Benefício Bezerra de Menezes. Aí vocês vão poder ver Rustem estudando os cientistas, né, durante 30 anos, 20 anos, podemos dizer assim, 20 e poucos anos, não, verdadeiramente 20 anos de estudo, e que ele, então, escreve um opúsculo mostrando a obra dele diante do cenário da ciência. Então tá aí esse encontro. Mas eu queria falar agora de uma coisa mais importante na obra de Rustem, que é o consolo que ela dá, é o conforto que a obra de Rustem dá. O ponto mais importante na obra de Rustem, que as pessoas sempre pensam, é o corpo fluídico de Jesus, etc. Não é. O corpo fluídico de Jesus é um fenômeno dentro de um fenômeno muito maior. Esse fenômeno maior é a queda espiritual. Essa nossa queda espiritual que fez que caímos na ignorância, que caímos num corpo de enfermidade, que caímos nesse esquecimento, esta é a queda. Essa que é a encarnação expiatória. E que um espírito puro, no caso como Jesus Cristo, não precisaria passar. Porque, como diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 113, o espírito puro não precisa reencarnar. Porque ele não pode entrar nesta matéria doentia e limitadora. E ele não ficou limitado quando esteve entre nós. Não ficou limitado. Ele como governador da terra. Por isso que diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, nas páginas 105 e 106, que ele mostrou-se tal qual era. Independente da escola essênia, ele não precisava da escola dos essênios. Não precisava nem dessa, nem de outra qualquer. Porque ele, desde os primeiros dias, não é dos primeiros anos não, desde os primeiros dias mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta conheceu, desde os tempos longínquos do princípio. Então Jesus não ficou obnubilado pela matéria. Ficou livre e continuou na gerência do nosso planeta. Ao ponto de dizer que ele tinha o poder de dar e retomar a sua vida. E que esse poder ele recebeu do Pai. Né? E que ele não precisava então habitar um corpo assim, porque ele não tinha pecado. Quando ele mesmo fala, quem de vós me arguirá de erro? Eu não tenho erro, eu não tenho pecado. Como ele dizia assim era a manifestação da sua vida. Tanto que no início das suas pregações, quando apanham ele, vão jogar precipício abaixo, depois do seu discurso na sinagoga em Nazaré, ele passa pela mão deles e vai embora. Porque como está em João no capítulo 7, eu tenho a minha hora. A hora de vocês é qualquer hora, eu tenho a minha hora. Dentro desse planejamento perfeito que todos temos, nós não conhecemos o nosso planejamento. Ele estava perfeitamente lúcido do planejamento da sua vida. Né? Por isso que eles não poderiam jogá-lo precipício abaixo lá em Nazaré. Ele passa no meio deles e vai embora.
Mas, como ele mesmo fala para os apóstolos, chegou a hora, aí ele está no Getsemane e diz a passagem que os guardas que vieram prendê-lo, ele diz, sou eu, os guardas caíram por terra. E mais uma vez ele restringindo-se e dizendo a quem vocês buscam, eles disseram a Jesus de Nazaré, a passagem diz assim, aí ele se deixou levar preso. Então estava tudo realmente dentro de um planejamento lógico, perfeito. E ele então não estava num corpo assim limitante, porque esse corpo é fruto da queda espiritual. Como é que a gente vê essa queda espiritual? É a pergunta 262 de O Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos está dito que nós somos como criancinhas. E quando se é criancinha, precisa do atendimento dos mentores espirituais. Então, quando nós começamos a nossa evolução no campo da consciência espiritual, consciente, que poderíamos dizer eu, então consciente, com responsabilidade e razão, nós éramos guiados pelos mentores espirituais. Leiam lá, pergunta 262 do Livro dos Espíritos. Pega aí na sua estante e acompanha comigo. Os mentores acompanham a formação do espírito quando ele ainda é criança. E vai deixando ele pouco a pouco à medida que ele vai fortalecendo o livre-arbítrio. Senhor do seu livre-arbítrio, logo senhor da sua responsabilidade, é que os espíritos deixam ele livre. Ele é livre para seguir o seu caminho, o seu rumo. E aí é que algumas vezes acontece dele falhar e não atender o conselho dos bons espíritos. E quando acontece isso, em que ele não atende o conselho dos bons espíritos, como que termina aí? Você pegou lá na estante? Olha só, 262. Quando ele não atende o conselho dos bons espíritos, há a queda do homem. Então só há a queda quando ele não atende, lá no plano espiritual, o conselho dos bons espíritos. Aí ele cai numa reencarnação expiatória. E diz a pergunta 122 do Livro dos Espíritos que isso se chama pecado original. Vamos lá, vamos abrir. Abriu aí? 122. Na 122 está lá. O primeiro pecado, o primeiro erro, esse primeiro não atender ao conselho dos bons espíritos, é o pecado original. O primeiro pecado no carreira evolutiva. E aí o espírito cai. E aí ele tem que passar por toda aquela escala do inferior para o superior, até ele ser espírito puro. E quando ele for espírito puro, o espírito puro não precisa mais reencarnar. Que era o caso de Jesus, por isso governador do nosso planeta. Então, como que nós vemos isso melhor no Livro dos Espíritos? O que aconteceu com esses caídos? Por que nós ficamos assim com tantas dúvidas, com tanta falta de compreensão, principalmente com tanto temor de tudo, inclusive da morte? Como diz o livro Sabedoria na Bíblia, Deus é o autor da vida, não o autor da morte. E a morte, diz Paulo, é fruto do pecado. O pecado gerou a morte, diz Paulo. Ora, que coisa interessante. Então, nós temos que no Livro dos Espíritos, na pergunta 121, fala algo maravilhoso. Diz lá que, pergunta Kardec, na pergunta 621A do Livro dos Espíritos, aonde está a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na vossa consciência. Ora, Kardec, então, inteligente, como as perguntas do Livro dos Espíritos são tão maravilhosas quanto as respostas, Kardec então pergunta, ora, se a lei de Deus está na nossa consciência, por que vêm os missionários então? E os espíritos respondem, porque vocês a desprezaram e esqueceram. O que nós fizemos então? O que a queda espiritual fez quando a gente desatendeu o conselho dos bons espíritos? A gente desprezou a lei divina. E ao desprezar, ao se afastar dos princípios da lei, nós esquecemos a lei de Deus. E Jung vai falar isso no seu livro A Dinâmica do Inconsciente, que isso lembra a queda dos anjos, a queda espiritual, a dicotomia corpo
espírito. Essa dicotomia do inconsciente, do inconsciente, do eu para o eu imenso, divino, que é o espírito dentro de nós. Houve uma dicotomia. Criou-se então a doença do inconsciente. Olha como que Jung chama, a doença do inconsciente. Olha como a doutrina espírita fala, o desprezo, o não atender ao conselho dos bons espíritos. E esse desprezo gera o esquecimento. Ficamos ignorantes. Esquecemos a lei. Agora precisamos ser lembrados. E aí todo aquele que vem nos lembrar a lei, todos os missionários que vêm aqui na Terra, seres mais adiantados que vêm nos lembrar da lei, a gente persegue. A gente é contra. Todos saem daqui como mártires. Gandhi, tiro no peito. Né? Joana d'Arc, fogueira. Cristo, a cruz. Sempre assim. Porque é uma reação que se faz dentro da nossa ignorância àqueles que vêm nos libertar. Criar a nossa salvação, que quer dizer saúde. Salvação é saúde. Por isso que diz Kardec que quem faz o bem se salva. Quem faz a caridade se salva, porque adquirir a saúde perdida. Porque agora a gente está enfermo. A palavra saúde tem o mesmo radical da palavra salvação, né? Tanto que a gente, quando faz uma saudação saúde, né? Salve, está desejando saudação, saúde. Né? Então, a nossa saúde agora ficou enferma, principalmente a enfermidade do esquecimento. E os mentores vêm para nos ajudar a lembrar. E conforme que a gente vai lembrando e vai praticando, nós vamos saindo desta ignorância e vamos chegando à sabedoria, à libertação. E essa libertação, o maior de todos que veio nos libertar, que é o condutor de todos os outros missionários, é Jesus, o governador do planeta, já que todos vêm sobre a sua égide, a sua orientação, inclusive Kardec, inclusive Rustem. Meus amigos, a obra de Rustem, então, nos apresenta esse princípio da queda espiritual, alicerçada no capítulo 15 de Lucas, que é a parábola do filho pródigo. É a mesma coisa. Então o filho pródigo vivia na casa do pai, consciente com o pai, resolveu ir embora e foi para uma terra estranha. E nessa terra estranha ele perdeu tudo, desperdiçou todos os seus valores e já não tinha nem mais a vargem dos porcos para comer. Era uma terra de ditadura, porque o Senhor preferiu os porcos do que ele. Era um ambiente de sofrimento, de angústia, de carência. Estava havendo uma carência. E ele, então, o que faz? Entra em si. Por isso que diz o Evangelho, o reino de Deus não está lá, nem acolá, está dentro de nós mesmos. Ele entra em si. Essa é uma das passagens mais extraordinárias do Evangelho de Lucas. Entra em si. E entrando em si, ele fez uma reflexão. Na casa do meu pai eu tinha saúde, na casa do meu pai eu tinha comida, na casa do meu pai eu tinha um abraço fraterno, na casa do meu pai eu tinha pão, o grande alimento, o alimento das almas. E ele então parte para ir para a casa do pai. E o pai vem ao encontro dele, é o processo do caminho evolutivo. O caminho evolutivo é uma constante busca e encontro com o pai. Toda vez que praticamos o bem, nos aproximamos dele, cada vez mais. E vamos ganhando então aquilo que é necessário para a nossa evolução. As sandálias, vamos ganhando o anel do brasão da família, vamos ganhando as túnicas novas, cada momento túnicas diferentes, ou corpos espirituais mais rarefeitos, até o dia da festa, da grande festa na casa do Pai, né? Que é o nosso grande reencontro, a festa da harmonia, em que realmente receberemos a seguinte frase do Estatuto Divino: meu filho, tudo que é meu é teu. Isso é, podemos dizer, a coluna vertebral da obra de Rustem. Esse princípio da queda espiritual e da nossa libertação, da compreensão de como a gente se liberta através dos ciclos reencarnatórios. E aí, para dar a maior explicação possível desse nosso processo de libertação e de salvação, vem a figura ímpar de nosso Senhor Jesus Cristo.
que para entrar num mundo às avessas precisou, como diz a passagem da carta aos Hebreus de Paulo de Tarso, Deus, sendo misericordioso, fez um corpo propício para ele. Como a gente não entra no corpo dos animais, porque não é encaixe vibratório, ele também não entra num corpo igual ao nosso por falta de encaixe vibratório. Deus, sendo misericordioso, não querendo sacrifício, diz Paulo na carta aos Hebreus, né, citando o Antigo Testamento, fez um corpo apropriado para ele. Então, esta é a obra de Rustem. Por que ela fala desses assuntos com mais amplitude da queda espiritual e do corpo fluídico de Jesus? Porque ela teve por missão, baseada nos princípios do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médios, de analisar na íntegra os 3.800 versículos do Evangelho e cumprir o papel do Consolador prometido, qual de dar a devida explicação para todo o seu Evangelho em espírito e verdade. Amigos, o nosso papo já vai longo, né? Esse é um período de quarentena que todos nós estamos passando, né? Essa quarentena em que está nos deixando no lar, com mais oportunidade para conviver com os nossos, com mais oportunidade para conviver com os nossos livros, com mais oportunidade para convivermos com nós mesmos, porta dentro da alma, né? A vida sabe o que faz. A vida é de uma sabedoria incrível. Está no Evangelho. Deus não dá fardo pesado além das forças de ninguém. Está no Evangelho. Não cai um fio de cabelo das vossas cabeças sem que o Pai não saiba. Sendo assim, está tudo devidamente, matematicamente explicado. Ou melhor, governado, sem falha. Então aproveite a sua quarentena. Conviva melhor com os seus. Conviva com os estudos e conviva com você mesmo. Porta dentro da alma pela meditação. E para aqueles que estão sofrendo, os nossos médicos, os profissionais da área da saúde, que estão lá na linha de frente, aqueles que coletam os nossos lixos na rua, aqueles profissionais da segurança, aqueles que têm que estar lá fora. Aí é o manto da Virgem Maria, né? Que eles possam ficar abrigados no manto da Virgem, amparados como pássaros num ninho protetor, para terem o conforto, a recompensa devida para nós termos a oportunidade da quarentena, porque é uma oportunidade. Família, estudo e meditação. E eles estão nos ajudando nesse processo. São os servidores do Pai para nos ajudar. Que eles possam ser envolvidos no manto da Virgem Maria. E os que estão desencarnando? E os que estão passando por sofrimento nos leitos hospitalares? Aí nós temos toda a equipe que trabalha com Jesus, os legionários de Maria, né? Aí nós temos o nosso Dr. Bezerra, temos o Bittencourt Sampaio e temos o Pietro Baldi. Pietro Baldi, ele disse certa vez num livro maravilhoso, que Fragmentos de Pensamento e Paixão é o nome do livro. E em certa altura ele diz assim nesse livro, que ele tem um trabalho de escrever livros, que ele tem um trabalho da mediunidade, o trabalho da captação intuitiva, mas aquilo que ele mais gosta de fazer é visitar o hospital, no anonimato. Talvez quando ele dizia isso, ele falava visitar o hospital até desdobrado em espírito, né? Agora ele no plano espiritual, aquilo que ele mais gosta de fazer são confortos espirituais nos hospitais. Então nós desejamos que essa equipe, Dr. Bezerra, Bittencourt Sampaio, Pietro Baldi, Clóvis Tavares, Nina Aroeira, que todos possam levar o conforto para os que estão nos hospitais ou reclusos em casa, passando pelas dificuldades desse momento. E para eles, fazer uma vibração que o Dr. Bezerra nos ensinou.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor seja convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai, Senhora, por nós, seres fracos ainda, agora e em todos os momentos da nossa vida, pois sabemos que contigo, Maria, abrigados no teu manto de luz, como pássaros que se acolhem em ninho confortante, e estaremos mais perto de Jesus, que é o nosso alvo, a estrela polar, que todos nós alcançaremos um dia, através do esforço que empreendermos na nossa escada de ascensão evolutiva. Conto com a vibração de vocês também para com a minha pessoa. Coloco o meu nome no culto de vocês, que os amigos aí da Escola Jesus Cristo colocam o meu nome, da meus familiares, aí nas vibrações espirituais. Um grande abraço e fique com Deus, tá? Um beijo no coração de vocês.